Tô chegando nos Estados Unidos. E aí? O objetivo aqui é transmitir conhecimento, informação e dividir as experiências para poder ajudar a todos, né, que queiram imigrar legalmente para um outro país, né? E aí que a primeira coisa que vem é onde é que eu vou cair, né? Eu preciso achar um teto. Então, no primeiro ano aqui, você acaba desembolsando volume de dinheiro que você talvez não espere. Paga quase que 3 aluguéis no primeiro momento ao assinar o contrato. Olá, galera, bem-vindo ao podcast Fora de Casa. Esse é um novo canal com novo conteúdo jamais visto na internet. Aqui vamos hoje dividir nossas experiências de como é viver fora do país, né? Aqui estamos em Houston, Texas, e eu sou o Ezequiel, trabalho na área de óleo e gás e moro aqui há 12 anos já nos Estados Unidos. E aí, Andrezão? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir o nosso vídeo, mas eu sou o André, eu também estou fora de casa já há 11 anos e eu sei bem como é essa chegada e a dificuldade que você tem de conseguir resolver as coisas mais simples do seu dia a dia e que são importantes para você ter paz e tranquilidade para seguir no seu trabalho. É disso que nós estamos vamos tentar transmitir um pouco para vocês. O que você acha, Daniel? É isso aí, pessoal. Meu nome é Daniel, eu também estou fora de casa há mais ou menos o mesmo tempo que o André. Parte do meu tempo foi, na verdade, na França, alguns anos lá, e aí depois em 2018 eu me mudei para os Estados Unidos. Por sorte já conhecia André e Ezequiel do Brasil e tivemos a felicidade de nos reencontrarmos aqui em Houston. E nessas conversas que vai e vem, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha muita história interessante para contar, não só coisas boas, macetes e tal, mas também perrengues, né? Decepções, derrotas que nós tivemos aí e como foi que a gente enfrentou isso aí. Então, bem-vindos ao nosso canal, espero que isso seja útil e agradável para todo mundo que está pensando em vir para cá. É isso aí, deixar claro aqui que ninguém incentiva uma imigração ilegal, né? Só para ficar bem claro, mas o objetivo aqui é transmitir conhecimento, informação e dividir as experiências para poder ajudar a todos, né, que queiram imigrar legalmente para um outro país, né? Tô chegando nos Estados Unidos. E aí? Experiência nos Estados Unidos, temos aqui o Daniel, que também pode trazer experiência da França em outros episódios, porque, aliás, o nosso podcast é fora de casa, né? Exato. Então, e aí, Daniel, qual é o episódio 1 de hoje? Qual é o tema? Cara, o tema de hoje é tô chegando nos Estados Unidos. E aí? Pois é. E aí que a primeira coisa que vem é onde é que eu vou cair, né? Eu preciso achar um teto e é sobre isso que a gente quer dedicar os próximos minutos. Vamos falar um pouco mais sobre moradia. Eu acho que esse é o tema do dia. Essencial. Excelente, moradia. Pois é, chegou aqui, como é que você vai encontrar uma casa, o que é importante, quais são os desafios que nós temos, né? E aqui eu posso dizer também que a gente tem bastante experiência, né, quando a gente veio. E procurar uma casa aqui não é algo simples, especialmente também quando você vem com toda a sua família, né? Um elemento muito importante aqui é o zip code, e o zip code, para aqueles que estão nos ouvindo, é o CEP, né? Que é equivalente ao Brasil. E por que isso é tão importante, Daniel? Assim, a coisa realmente primordial seria a escola, né? Se você vai estar trazendo a sua família e vai colocar os seus filhos aí em escola pública, a escolha do seu zip code é a coisa mais importante que você pode fazer para garantir que os seus filhos vão ter uma educação que seja de boa qualidade, né? E, na verdade, não é uma coisa simples de se encontrar, porque esse zip code ele define as escolas que os seus filhos vão, desde a elementary school até o high school. Então, são, aqui no Texas, pelo menos, 3 escolas diferentes,
a elementary, a junior high e a high school. E elas são todas definidas unicamente pelo seu endereço. Isso é interessante, porque, de certa forma, isso também está relacionado ao valor do imóvel. Porque, óbvio, nos bairros e nas localizações onde a sua escola é boa, você acaba também tendo mais gente procurando aquela área, consequentemente, o seu imóvel vale mais naquela área. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Sim, aliás, os americanos, né, eles utilizam muito esse conceito de oferta e demanda, né, até quando você procura imóvel aqui, né, isso é uma coisa muito importante. Agora, quando você chega aqui, muito provavelmente você não vai comprar uma casa, mas vai alugar uma casa, né, e aí eles chamam aqui de leasing, né, você vai fazer o leasing de uma casa, só que leasing nos Estados Unidos, no momento que você faz um leasing, você paga o contrato inteiro, você não interrompe um leasing, é muito difícil. E quais são esses desafios e o que é necessário para fazer esse leasing? Diga aí. Cara, eu vejo o seguinte, você pode contar com a ajuda de um realtor, né, que é um corretor, famoso corretor, e eu até recomendo isso mesmo, que você vá buscar a ajuda de um cara, porque não é só o fato de você encontrar o imóvel, mas também o que está escondido, o que está por trás daquilo, o contrato. A fazer um contrato aqui, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, em termos do que está. Não é o famoso 30 meses de aluguel, o reajustado pelo IGPM. É tudo livre, você pode negociar o que você quiser. Por exemplo, eu morei logo que eu mudei para cá, mudei para uma casa e o inquilino fez questão de incluir uma cláusula que não me permitia cozinhar com curry, aquele tempero indiano. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quão flexível esse contrato pode ser, e óbvio, o realtor, o teu agente, ele pode te ajudar muito em te guiar no que pode e no que não pode. Eu tive problemas quando eu aluguei a minha primeira casa aqui nos Estados Unidos, por a questão de não ser permitido ter um pet. Então, eu não podia ter um cachorro, um gato, nenhum animal, porque todos os pisos da casa eram de carpete. Então, apesar de no meu contrato estar estabelecido que eu tinha que fazer uma limpeza profissional do carpete na minha saída, mesmo assim não era permitido que eu tivesse um cachorro ou um gato. Então, no meu caso, eu não tinha mas eu tive vizinhos que tinham e tiveram a maior dificuldade, porque não perceberam isso no contrato e ao chegar descobriram que não era permitido o pet na casa deles. E aí tiveram que se virar para poder, né, cuidar desse pet de alguma forma até eles conseguirem sair dali. Ou, né, renegociar para tentar mudar cláusulas de contrato. E isso não é realmente uma coisa muito simples. Não é. E tem o outro ponto também, quando você negocia o seu aluguel aqui, você inclui outros serviços, né, no seu aluguel. Você pode incluir, por exemplo, o jardineiro, quando você mora numa casa. Você pode incluir piscina, para fazer a manutenção da piscina, o piscineiro. Então, não é assim, é bem flexível mesmo para você poder negociar o seu leasing aqui. E algumas das coisas que a gente, como locatário no Brasil, é responsável, aqui são de responsabilidade do dono da casa, né? Por exemplo, qualquer cota condominial, né, a famosa HOA, se você tem que pagar aquilo, às vezes é uma vez por ano, às vezes é mensal, isso vai estar embutido no valor do seu aluguel. Não é o tipo de conta que o dono do imóvel quer deixar no seu nome, permitir que você pague, né? Você também tem coisas como todos os impostos relativos à casa. No Brasil, muitas das vezes, quem está morando na casa tem que pagar o IPTU. Aqui não. Aqui o IPTU é coisa seríssima, é um valor alto. Sim, e já está incluído, né, no valor do seu aluguel também. Sim. Porque é de responsabilidade do dono do imóvel pagar. Exatamente. Né? E só para lembrar o que é o HOA, que o Daniel falou, é o Homeowners Association, é como se fosse o condomínio, teu né? condomínio condomínio. de um conjunto de casas, né? Cada casa está dentro de uma área que às vezes é
tem um HOA, ou às vezes não. Isso é uma coisa que você precisa verificar também, né? E é bom lembrar que a gente está falando muito casas, né? A gente tem que lembrar que o americano, de maneira geral, ele gosta de casas. Culturalmente, o americano quer a single family house, né? Que é aquela casa separada de outras casas. Então, em cidades que não são tão cidades grandes assim, como Nova York, Boston e tal, você não vai encontrar uma cidade muito verticalizada, né? Então, se você vem do Brasil pensando, chega lá, eu arrumo um apartamento, eu moro lá durante um tempo, depois eu me viro. Pô, nos Estados Unidos tudo é grande, se eu moro aqui num apartamento de 80, 90 metros quadrados, lá eu vou poder morar num apartamento de 200 metros quadrados e tal. Não é bem assim. Apartamento aqui é uma coisa bem incomum, né? Normalmente eles são menores, de altura reduzida também, e estão localizados em áreas bem assim, vamos dizer, estratégicas, talvez na frente das escolas, ao lado das escolas, ao lado de hospitais, lugares que têm alta demanda de pessoas para aquele trabalho ou para educação. Não é comum você andar pela cidade e ver prédio para todo que é lado, igual aqui. Pelo menos não em Houston, não na Pensilvânia, não nos diversos lugares que a gente... Não, e falando de apartamento, né, algo muito interessante, porque, como você falou, por exemplo, no Nordeste dos Estados Unidos, você consegue comprar um apartamento, né? Muitos já viram na televisão pessoas comprando apartamento em Nova York. Mas quando você vem para Houston, um lugar muito plano, você fala assim, poxa, eu vou ver se eu compro um apartamento, não é algo muito comum aqui, porque você vai ver os prédios com apartamentos, mas a maioria, eu diria majoritariamente deles, é para alugar. Porque os proprietários constroem os imóveis, né, as construtoras, e alugam. Esse é o modelo de negócio deles, né? Eles constroem aquilo e operam o aluguel daquilo exatamente pela vida inteira. E aí, quando você aluga aqui o imóvel, né, você pode alugar por 12 meses, por 18 meses, aí depende, alguns podem ir até 2 anos. E por que isso? Porque também depende da oferta e demanda, da análise de mercado, e dependendo quanto mais longo é o seu contrato de aluguel, o benefício que você vai ter é um aluguel menor. Se você faz um aluguel mais curto, ele automaticamente vai ser maior. Então isso é importante também. Você vai ter mais oportunidades de reajustar o valor, né? Ou seja, perfeito. Principalmente, alguns casos, tem pessoas que alugam por 1 ano e depois negociam com o proprietário de ficar mês a mês, porque estão procurando um outro lugar, uma outra situação, ou porque o proprietário mesmo já tem, daqui 3 meses, daqui um certo período, alguém que está vindo, ou vai ter um uso para esse imóvel, vai vender esse imóvel, alguma coisa assim. É o momento que eles aproveitam para reajustar bastante o valor do seu aluguel, né? Então, eu mesmo já passei por isso, de ficar 3 anos num aluguel. Meu contrato era de 2 anos. Ao vencer no reajuste, a gente tinha uma cláusula no meu contrato, isso é importante, lembrando do que o André mencionou no começo, tudo aqui é negociável. Tinha uma cláusula de que se eu alugasse por mais 1 ano, não ia ter reajuste, então eu consegui ficar 3 anos sem reajuste. Mas no momento que eu precisava só de mais 3 meses para morar, eu tive que entrar no mês a mês. E no mês a mês o meu contrato foi reajustado mais de 20%. Então não tem índice, não tem nada que regula qual vai ser o valor. É uma negociação entre 2 partes. E tem outro ponto aqui, né, o Andrezão? Um ponto que quando você vem transferido por empresa, né, porque Houston é uma cidade muito internacional, né? Óleo e gás é a primeira indústria, eu diria que talvez aí seja healthcare, né? A gente tem o MD Anderson aqui, por exemplo. Mas quando você vem transferido por empresa e você vai ficar um certo período e você faz seu aluguel, pode ter cenários ou situações em que você é transferido para um outro país ou você volta para o seu país de origem. E aí tem uma técnica que é utilizada sobre a cláusula diplomática. Fala um pouquinho aí, Andrezão, para gente. Então, como você disse, é um negócio que normalmente o inquilino não quer incluir, porque isso isenta você de pagar o resto do aluguel. Perfeito. Do período que você não usar. Mas por outro lado, é uma coisa que as empresas, principalmente quando elas são o seu sponsor, elas exigem que isso seja incluído exatamente por isso, porque você veio transferido, a empresa está te pagando o seu allowance lá da moradia, mas ela quer ao mesmo tempo, ela não, se precisar transferir você, não vai querer pagar o resto do aluguel. Então, esse é o tipo de debate e é muito interessante que essa cláusula esteja incluída. Se a sua empresa não incluiu ou vai incluir, ela com certeza, se ela está fazendo sponsor para você, ela vai querer isso. E isso pode fazer com que você perca a casa que você quis, porque o teu inquilino
pode não aceitar. Exatamente. Eu perdi pelo menos 3 casas porque os proprietários não aceitaram incluir essa cláusula. A cláusula era: eu tenho que te avisar com 3 meses de antecedência que eu vou sair, no caso que eu seja transferido ou perca o meu emprego. E aí eu sou responsável apenas por aqueles 3 meses e eu posso sair. Eu tive casos de o proprietário não querer nem saber. Ao momento que mencionamos a cláusula, encerrou-se as negociações, não queria nem conversar. E tive casos de o proprietário voltar e colocar, então, exigências impossíveis, como, por exemplo, então, ao invés de 1 mês de depósito, você vai fazer 3 meses de depósito e, além disso, você vai ser o responsável por pagar todos os meus custos de anunciar esse imóvel e pagar os agentes, né? Porque aqui, como a gente mencionou antes, aqui esse papel do realtor, né, dos agentes, é muito forte. A pessoa que está alugando ou vendendo uma casa tem um agente dela, essa pessoa é responsável por colocar esse imóvel no mercado, encontrar os clientes, né, fazer as propagandas, trazer as pessoas para verem os imóveis e tudo mais, enquanto que você, que é o comprador ou a pessoa que vai alugar, né, você também procura um agente e ele vai fazer tudo para você. Para você, aquilo ali sai de graça. Mas esse de graça está embutido também nesse valor que você paga de aluguel. Porque o proprietário normalmente dá uma comissão que é dividida entre os 2 agentes. Perfeito, E uma coisa também que é interessante quando você procura imóvel aqui nos Estados Unidos, especialmente quando você chega, a gente falou no início um pouquinho de oferta e demanda, eles procuram entender quanto tempo aquele imóvel está no mercado. Né? Porque tem alguns sites que você pode utilizar, né? A gente vai deixar ali nos nossos comentários embaixo, sites como o Zillow, o HAR, o Realtor também, né? E vamos deixar ali nos nossos comentários. Por quê? Porque quando uma casa ela fica muito tempo no mercado, te dá alguns red flags, né? Para as pessoas que estão procurando. Será que a casa tem algum problema? Será que... O que está acontecendo? Por que não aluga? Então, então eu tenho, de repente, uma oportunidade de negociar uma melhor condição comercial, um melhor aluguel. Então, isso tudo é levado em consideração na hora que você procura um imóvel aqui. Eu acho que outra coisa também, quando você está para fechar o seu contrato, seja de aluguel ou de compra e venda, né? A inspeção do imóvel. Importante, isso é fundamental porque... isso vai limitar o seu liability, né, eventualmente. Ou vai fazer com que o teu proprietário do imóvel conserte aquilo antes de você entrar. Porque depois que você entrar, ele vai fazer de tudo para não ter que gastar dinheiro com você lá, né, naquele imóvel. Ou que pelo menos esteja documentado que aquele problema já existe. Porque senão... você pode acabar perdendo o seu depósito, ou parte do seu depósito, ao sair da casa e de repente se ver responsável por ter que fazer o reparo desse problema. Né? E isso o teu corretor pode te ajudar muito, e normalmente as corretoras eles têm o que eles chamam de Inspection Agency, Real né? Estate Inspector, que é um cara certificado e que o custo disso é super baixo, cara. Com relação a uns, sei lá, $400, $500, você faz um relatório oficial e aquilo ali tem valor. E mitiga o seu liability, né, no futuro. Totalmente, é bem legal e isso. já fica bem claro o que o landlord ou o proprietário que vai estar te vendendo, as obrigações de cada lado. Então, acho que isso é super importante. Com certeza. É bom lembrar que aqui nos Estados Unidos... não é igual ao Brasil. No Brasil, a gente tem algumas formalidades do tipo, você entra num imóvel pintado e você devolve o imóvel pintado, coisas desse tipo. Aqui nos Estados Unidos, você entra no imóvel na condição que o imóvel está e você devolve o imóvel na condição que ele estaria, mais o uso comum. Ou seja, ele não vai estar exatamente igual, mas é normal, porque desde que esteja dentro do esperado do uso, numas condições, né, normais, pelo aquele período de tempo, né? Então, assim, você entrou num imóvel, já tem um carpete pré-existente no imóvel, não é novo, acabou de ser instalado, desde que você não fure, estrague, manche,
você não vai ter que pagar por nada além de talvez uma limpeza. As paredes não estão pintadas frescas, tem manchinhas, risquinhos, coisas. Depois que você sair também, o chão tem um pouquinho de risco, alguma coisa, você não vai ter que refazer um sinteco, uma coisa assim, por causa disso. A não ser que realmente seja um dano acima do esperado como um uso comum e normal. E tem outro ponto aqui também, né? Porque a manutenção do imóvel é do proprietário, né? O dono, né? É verdade, isso então, aí é esse uma é um coisa ponto que é muito, bem diferente. É muito diferente, porque quebrou o ar-condicionado, né? Você está usando, você liga para o proprietário e fala assim, o ar-condicionado quebrou. Falando de ar-condicionado, uma coisa que todo mundo esquece na hora de entrar é pedir para ver qual foi a última limpeza que ele fez no sistema. Porque aqui o ar-condicionado funciona 24 horas por dia. Então, a sua casa tem que estar com o ar-condicionado funcionando perfeitamente. E, óbvio, para a saúde também de cada um. Eu, por exemplo, sou super alérgico, cara. Somos dois, somos três. E é terrível esse negócio de, você entrar na casa e tá lá tem mold, né, que é o mofo, né? Ou então sujeira mesmo, que acumulou ao longo do tempo e de tempo em tempo precisa limpar os dutos de ar-condicionado. Não, e tem um problema aqui, né, uma coisa interessante, a gente tá falando de moradia, né, a moradia que as construções aqui, com exceção da fundação, que é concreto, o resto é tudo madeira. Madeira e drywall. Drywall. Então é impressionante como esse país, né, ele consome madeira para poder construir imóveis, né? E voltando ao ar-condicionado, por que isso? Porque aqui o seu ar-condicionado ele fica ligado 24/7. Viajei, fui de férias, vai deixar o seu ar-condicionado ligado porque ele controla a umidade. Porque se você simplesmente falar assim, eu vou desligar para economizar energia, é capaz de você voltar depois de um tempo e tá com mofo na parede. Aí você tem um problema muito sério. Então aqui as pessoas não desligam o ar-condicionado. Principalmente porque se o mofo apareceu num lugar que você consegue ver, onde você não consegue ver, ele vai estar pior do que ele está ali. É verdade. Isso é uma coisa muito interessante, porque... e aí a gente vai estar falando aí em alguns episódios também sobre, né, utilities, né? Também. Utilities eu acho que a gente vai falar agora. Vamos falar agora? Não, vamos em seguida. Então vamos em seguida, porque... Agora, uma coisa que a gente falou muito en passant aqui foi a questão da escola. A gente vai ter um episódio dedicado à escola. Então, assim, fica ligado que... Boa. Vamos falar de utilities, porque o ar-condicionado aqui, a gente está falando de luz, energia, né? E como a gente falou aqui, ele fica ligado 24/7. Agora, a pergunta é o seguinte aqui, ô Daniel. Ajuda a gente aqui a entender. Você chega lá, faz o seguinte, vou contratar aqui a empresa de energia e tá tudo certo, né? De maneira nenhuma. Para começar, aqui no Texas você tem a Freedom of Choice, né, para as empresas de energia elétrica. Então você tem uma multitude de empresas que podem fornecer energia para você. Eles separam produção de distribuição, o sistema é todo desregulado, né? Desregulamentado. Essa palavra eu acho que eu nunca falei na minha vida. Não tem problema. Pois é, pra você ver, né? Nem em inglês eu já falei isso, imagina em português. Mas... Ou melhor, não é regulamentado. Não é regulamentado, melhorou. Pronto. Então. O sistema não é regulamentado. Então... cada pedacinho do negócio pode ser feito de uma maneira diferente. Então isso resulta você ter todas essas empresas que compram lotes de energia e depois fornecem para as outras pessoas. E quando você vai tentar entender qual é a mais barata, qual não é, existem inúmeros cenários. Você tem que ter uma noção de qual é o tamanho da casa que você está ficando, qual vai ser o consumo médio dessa casa. E aí você tem que procurar entender quais são os cenários que vão te dar as tarifas mais baratas para você economizar. Existem serviços que a gente chama de concierge, que pode ser uma pessoa ou um site ou um aplicativo, alguma coisa que você contrata para fazer uma comparação e te oferecer o melhor negócio no seu caso. Existem sites também grátis que você coloca lá o seu zip code, né, o seu CEP, coloca lá a potência que você espera gastar mensalmente e tal, e ele vai procurar para você quais seriam os melhores contratos para você tentar escolher.
É óbvio que vai direcionar para certas empresas e não para outras, então, de repente, o serviço do concierge ele te ajuda mais. E uma coisa muito interessante aqui nos Estados Unidos, que eu aprendi na marra, que isso serve para energia elétrica, para o seguro, para todas as coisas que você tem opção de concorrência, é que depois de um ano, parece que as empresas elas já não estão mais tão interessadas em te fazer feliz, por assim dizer, né? O primeiro ano foi ótimo, você entrou, você ganha bônus de entrada, a sua taxa é mais barata, desconto de 1000 coisas diferentes. Mas quando chega o segundo ano, o reajuste vem e ninguém te fala nada. Você só vê que chegou aquela conta que vai vir um reajuste altíssimo. Isso se já não está no débito automático, você só descobre depois que está paga, né? E então aqui é muito comum, ano após ano, você sair procurando uma nova empresa, um novo negócio e ficar trocando a sua empresa de telefonia, a sua empresa de energia elétrica, e assim vai. Seguro de carro, seguro de casa. É feito para você mudar todo ano. Todo ano você dá uma olhada no mercado, ver como é que tá para saber. E isso pode te economizar centenas, às vezes até milhares de dólares ao longo do ano. É verdade. Porque a concorrência é muito grande e realmente eu uso desde que os primeiros anos eu tentei fazer direto, depois era uma loucura mesmo, eu acabei indo pro concierge, que eu acho que vale a pena, você acaba pagando, explica um pouquinho como é que é o conceito para as pessoas entenderem, né? Não, é como o Daniel falou, ele é um agente, é como se fosse um agente que vai, em seu nome, negociar um contrato. E aí uma coisa que a gente não falou, mas que é importante, porque o contrato de energia aqui está vinculado ao gás também. Porque as casas elas têm energia e gás, e os sistemas usam... O Texas, particularmente, ele é fora do grid do resto dos Estados Unidos. Ele é como se fosse... Lá, você escuta muito no Brasil falar do operador nacional do sistema, aqui não tem. Aqui tem, mas o Texas é sozinho uma área, uma região, e ele não compartilha excesso de energia com os outros. Então, isso é bom e ruim. É bom porque, de alguma forma, aqui a geração de energia tem muito a gás, porque os campos de petróleo estão mais próximos e tal. Mas, por outro lado, nós já vivemos situação onde não houve... O sistema colapsou aqui e não conseguiu receber energia de fora. Se eu não me engano, foi em 2021, quando nevou aqui no Texas, né, em Houston. Então, para as pessoas entenderem um pouco isso, é muito raro nevar aqui, né? A gente está bem no sul dos Estados Unidos. Então, nevou, houve uma demanda assim, muito grande por causa do aquecimento, né? As pessoas estavam ligando aquecedor, e só que a geração de energia, ela congelou, né? As termoelétricas congelaram, porque elas não estavam preparadas para um evento natural desse. E aí o que acabou acontecendo? Como a demanda foi muito alta perto do suprimento, teve um apagão. E eles estavam girando energia e só mantendo em pontos estratégicos. Se o Texas fosse ligado ao grid nacional, a gente teria outras alternativas. Esse seria o lado bom, né? Possível quando você tem um desastre natural. Com certeza. Né? E aí, falando aqui sobre a parte da nossa casa, que a gente escolhe lá a empresa de eletricidade, né? É interessante aqui porque você tem várias opções do tipo energia comum, né? Você pode escolher energia limpa, né? Você seleciona o seu plano de acordo com os seus valores também aqui em termos de eletricidade. Sim, né? Inclusive com a faixa de consumo. Se você, por exemplo, eu passo o dia inteiro fora, para mim eu só uso à noite. Então você tem planos que te proporcionam uma tarifa diferenciada num período noturno e você usa mais. Eu tenho um carro elétrico e vou carregar, embora aqui não seja mas isso é interessante, porque outro dia eu peguei um Uber e ele era um carro da Tesla, né? E aí a gente estava conversando sobre energia, ele falou, não, para mim eu pego aquele que você não paga depois das 8 da noite às 6 da manhã, né? Uma coisa assim. Aí eu perguntei, mas por que não? Porque quando eu chego em casa, eu boto já meu carro para carregar para o dia seguinte. Então, isso aí, para mim, combustível. Economiza bastante combustível. Energia de graça. Combustível de graça. Né? Foi bem interessante. Mas então, como a gente falou, são muitas opções. E se você tiver buscar uma ajuda de alguém que
conheça todos esses cenários, realmente vai te salvar bastante tempo. Só e tem um dinheiro. detalhe aqui, né? A gente tá falando de utilities que a gente vai continuar. A gente vai abordar isso em algum dos episódios, que é a parte do seguro, né? Do depósito, porque a gente vai falar um pouquinho sobre história de crédito, depósito, porque você não chega aqui e liga lá, olha, me dá energia, o cara vai falar assim, qual é a sua história de crédito? Você fala, o quê? Não tem. Opa, não confio em você não sei se você vai pagar não, cara, né? Mas isso é para um outro capítulo aí. E é válido para tudo, né? É válido para todas as coisas iniciais que você vai fazer aqui, né? Tudo aqui, até uma coisa boa da gente mencionar, a gente falou sobre sites, coisas para escolher a sua casa. Você pode até já olhar isso do Brasil, começar a pesquisar, encontrar, tentar marcar para ir ver a casa e tal, quando você estiver aqui. Mas uma vez que você feche um contrato, e isso vai ser de qualquer coisa, principalmente os contratos iniciais que você tiver aqui, eles vão exigir um depósito. Numa casa vai ser no mínimo 1 mês. Nos de utilities, né? Internet, se ele for te dar uma caixinha de modem, ou for te dar uma TV a cabo, uma caixinha de TV a cabo, o pessoal da eletricidade, porque eles têm um medidor inteligente que fica lá na sua casa, o pessoal do gás, que também tem um medidor inteligente, eles vão também te cobrar um depósito para garantir que você não vai desaparecer e deixar uma conta a pagar. Então, no primeiro ano aqui, você acaba desembolsando um volume de dinheiro que você talvez não espere, porque qualquer uma dessas empresas vai te cobrar 100, 150, 200 dólares de depósito e um aluguel, se você estiver falando na casa dos alguns $1.000, né? Dependendo do qual é o tipo de imóvel que você está olhando, você tem que pensar que você vai ter que pagar aquele aluguel do mês adiantado, 1 mês de depósito. Correto. E dependendo da situação, se você estiver entrando meio de mês, todo aquele valor que falta para fechar, para começar um mês inteiro, você também tem que pagar adiantado. Então, muitas vezes, você paga quase que 3 aluguéis no primeiro momento ao assinar o contrato, e ainda vai começar a tentar, agora que você tem um endereço, né, que é a chave para todas as outras coisas, vamos também falar sobre isso também. Sim, é por isso que a gente está abordando isso. esse tema, porque você chegou aqui, você precisa de um endereço para que as outras coisas da sua vida aconteçam. E você vai começar a desembolsar, então, todos esses depósitos para conseguir fazer esse seu endereço ficar funcional, né? Com energia, com água, com gás e televisão, internet, tudo mais que são as coisas básicas para você sobreviver aqui, né? Mas isso aí, só deixar claro também que é o seguinte, isso volta depois de um ano, né? Isso, depois que você tem uma história de crédito, ou você já tem um histórico. Ficou conhecido. Ficou conhecido aí, na praça. Aí isso volta, né? Porque agora ele já te conhece melhor, sabe que você é um bom pagador. Mas isso vai ser depois. Depois a gente vai abordar mais depois isso. Depois de um ano. E é uma coisa que você tem que ficar ligado mesmo, porque de vez em quando vem como um desconto na conta e de vez em quando vem como um cheque atrelado à sua conta, que você tem que pegar e depositar na sua conta. Então aqui uma outra coisa que vale a pena, só como curiosidade, usa-se muito cheque. Muito cheque de papel, que no Brasil a gente quase que já aboliu, né? No Brasil aqui, é Pix, né? Aqui depois a gente conversa sobre o Pix deles aqui, que vai ser muito interessante o episódio que a gente vai abordar isso, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a parte bancária, né? Econômica, tipo assim, quando eu cheguei aqui, falar assim, não, eu mando um cheque pelo correio. Como assim? Você não deposita na conta? Não, é um cheque. Mas isso é para daqui a pouco, galera. Acompanha a gente, porque tem muita história ainda. Vocês vão ver, isso é só o início. É o episódio 1 de muitos ainda que virão. Mas vamos continuar aqui com a nossa vamos falar de telefonia. Vamos lá? Telefonia. Tá. Eu acho que ninguém aqui usa mais o telefone fixo, né? Não. Acho que desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Acho que nem tem. Acho que nem tem. Mas você pode pegar como parte do seu pacote de televisão hoje em dia. Essas aqui coisas, tem algumas coisas que são interessantes, que são os combos, né? Então, quando você junta, você pode juntar o televisão, que é uma coisa que eu particularmente não uso mais, eu uso só o streaming, mas a internet boa, né? Sim. E a telefonia celular. Então, você junta essas 3 coisas, você vai tendo combo. A mesma coisa acontece com seguro, né? Depois, quando a gente falar de seguro, se você bota o seu seguro da casa, ou do carro, do cachorro... É um combo. Tudo é um combo. Quanto mais você agrega, melhor mais dá fica desconto. a sua taxa. Porém,
tem a pegadinha. Depois de 1 ano, 2, Vai atrás para ver vai se você não atrás tá para ver se você não ficando está pagando preso. mais do que devia, né? Interessante eu caí numa armadilha de uma porque eu pensei, assim, comecei a fazer o combo, né? Eu tinha plano de internet com essa empresa, eu não vou mencionar aqui qual é, mas depois a gente fala no particular. Eu tinha Nos bastidores. Nos bastidores, Se quiser saber, manda aí nos comentários que ele manda direto para você. Não, e detalhe, hein? Só para vocês saberem aqui, ó, vai sair aqui embaixo, ó, é contato@foradecasa.net, hein? Isso aí. Eu tinha um plano de internet com eles. Eu falei, estava na hora de negociar a parte do telefone. Falei, opa, joga o telefone pro combo, consegui um desconto, entrou, funcionou, maravilha. 2 anos depois, 3 anos depois, eu falei, agora vou olhar de novo. Tinha uma condição melhor no plano de celular. Eu falei, vou tirar o celular, vou deixar só a internet com ele como era no começo. Quando eu tirei do combo, o meu preço da internet disparou. Olha. Eu falei, porra, mas cara, eu não quero mais o telefone com vocês, mas quero a internet. Não, mas eu tinha um combo agora, não é assim, não é assado. Então isso é um negócio para ficar atento. Hoje eu faço tudo separado. O combo, às vezes, para fazer sentido. Assim, e você às vezes consegue umas coisas legais mesmo. Por exemplo, hoje em dia o serviço de internet de fibra, né? Tá chegando nos bairros lá da região em que eu moro. Então eu tive várias ofertas, né? Várias ofertas para substituir a minha internet tradicional por uma internet a fibra. E eu consegui negociar nessa, entrei primeiro mês grátis, e a partir daí um valor que era basicamente assim, uns $20 a menos do que eu estava pagando pela internet normal, e uma internet, tipo, 4 vezes mais rápida. E realmente, hoje em dia a gente usa lá em casa, faz o streaming, porque, pô, várias vezes, eu trabalhando de casa, minha esposa trabalhando de casa, nós dois fazendo reunião online. Pô, criança jogando videogame. Criança, às vezes, jogando videogame, assistindo alguma coisa na internet. E hoje em dia, tudo que a gente usa é plugado na internet, né? Todos os sistemas da casa, alarme, segurança, tudo é plugado na internet, né? Até a geladeira, hoje em dia, tá plugada na internet. Então, não, pior que tá mesmo. Então, a carga fica muito pesada, Não, mas né? isso é verdade, da geladeira. Eu troquei a geladeira recentemente. E aí eu fui ver no manual, você baixa um app da geladeira e aí ela me dá as notificações no celular de tipo assim, olha, o seu gelo, né, a sua maquininha de gelo, sai gelo aqui na porta, né, na side by side, não tá funcionando. Chega lá, abre, dá uma sacudida, e aí volta... Cara, é tudo fantástico, bem no celular e não tem problema, isso super funciona. Até a geladeira, cara. Meu é a bomba da piscina, esse tipo de coisa, tudo no celular ali, tudo 24 horas por dia na internet, portão da garagem, né, e tal. Outra coisa que é legal ficar de olho são planos para categorias, assim, ou para, por exemplo, os cabelos brancos aqui, né, tem... Seniors. Tem condições especiais. A mesma coisa, se você trabalhar na área de saúde, é um first responder. Você é veterano, o cara tem um desconto, uma condição melhor. Uma condição melhor. Então tem que ficar ligado nisso também. Eu acho que uma coisa que a gente talvez considerasse até como uma utility, né? A gente não mencionou isso. Mas aqui, quando você vai alugar um imóvel, o seguro do locatário é obrigatório, né? Isso é uma boa história. É uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, mas me lembrou agora. Vamos considerar então como uma utility. Você, no primeiro momento que você assina o contrato, o dono daquela casa, ele vai exigir que você apresente que você assinou um seguro com valores mínimos lá para cada tipo de ocorrência. Esse seguro, ele cobre você, os seus bens, ele cobre hospedagem para você, no caso da casa ficar indisponível por algum motivo, sei lá, um vazamento de gás, qualquer coisa que aconteceu na casa e agora ela não está segura, né? Um raio que caiu na casa, sei lá, qualquer coisa assim. E também cobre, várias vezes tem uma liability, né? Uma cobertura mínima que você tem que colocar lá. Sim. Cobre o dono da casa sobre estragos que você faça na casa. Ele tem o seguro dele, caso dê enchente, caso dê
qualquer outro tipo de problema, Furacão, granizo, é. furacão, problemas estruturais, alguma coisa que venha acontecer, isso é dele, está no seguro dele. Mas se você que está morando lá faz alguma coisa naquela casa e gera um problema, em teoria esse seguro está lá para cobrir isso também. Muitas pessoas assinam esse seguro, fazem ele durante o primeiro ano. Não costumava ser um seguro caro, eu não sei mais quanto é hoje em dia, mas era na faixa dos $100 e poucos ao ano. E aí tem gente que assina na primeira vez, mostra no contrato, e na hora de renovar não renova mais e fica por aquilo mesmo. Eu morei, sei lá, mais de 5 anos de aluguel aqui nos Estados Unidos, e eu já fui tentado, né? Já pensei sobre, para que eu tenho esse seguro? Nada acontece aqui, eu nem tenho nada de tanto valor assim e tal, pá. Até que, num belo dia, viajei de férias com a família, era essa época de Natal, Ano Novo, fomos pra Flórida, deixamos nossa casa na Pensilvânia trancada, na época que eu morava lá, e quando a gente voltou, a casa estava alagada. Teve uma nevasca, teve uma baixa de temperatura, não é tão complicado igual aqui no Texas, assim, porque lá as casas são preparadas para isso, porém, havia sido feita uma reforma na casa que eu morava, e uma tubulação tinha sido relocada, passando por fora da parede lá e tal. Foi uma coisa, né, que já estava na casa quando eu mudei. E essa tubulação não estava devidamente protegida contra o inverno. Então, como a gente viajou e não trancou a água, não deixou a torneira pingando, não fez nada, porque também foi uma coisa que chegou de surpresa, a gente não estava esperando uma condição tão complicada, tão fria, e a casa ficou com o aquecimento ligado, tudo normal. A gente teve um vazamento no segundo andar na lavanderia. O cano estourou, inundou 1/3 do andar de cima, ao ponto de desabar o teto, inundar a cozinha e a sala no andar de baixo, e ainda inundar o basement, né? Caramba. Ou seja... Pra galera que entendeu o que é o basement, é o porão, porque as no Nordeste casas- as casas têm porão, aqui no Isso. Texas não. Aqui, por questão de enchente, esse tipo de coisa, furacão, as casas não têm o porão. Mas lá, nos estados mais frios, existe essa questão Sim. que não tem esse negócio da enchente. Os estados mais montanhosos também, aqui é muito plano, né? As casas são normalmente construídas nas colinas e tal. Então, você tem os porões. E os porões são verdadeiras extensões da sua casa, assim, né? Podem ser gigantes, podem ser todos finalizados, bem mobiliados, que você aproveita, ou pode ser um depósito, uma coisa assim, né? No caso dessa casa especificamente, era mais um depósito. Ou seja, nossas malas, tudo que estava indo em caixa, qualquer coisa guardada, estava tudo embaixo. Tudo foi por água abaixo. A gente se viu... Literalmente, né? Tudo, literalmente. A gente se viu chegando de férias, cansado, a gente tinha viajado de carro, então foi assim, 16 horas de viagem de carro. Quando a gente chegou em casa, a gente não descobriu que não tinha casa para morar, tivemos que resolver como acabar com o vazamento e deixar a casa numa condição segura, então tivemos que ligar para as autoridades, tivemos que ligar para o dono da casa, tivemos que fazer as intervenções necessárias. Tive que encontrar um lugar para morar, e aquilo ali era uma coisa assim, eu nunca mais voltei para essa casa. Na verdade, eu estava de mudança pro Texas dali um mês, eu morei esse outro mês fora da casa. Porque a obra que ia ter que ser feita não tinha como continuar morando na casa. E tudo isso foi pago pelo meu seguro. Não, Então, ainda bem que você não tinha mudado de ideia, né? Exatamente, ainda bem que eu não tentei ser esperto demais e Não, falei, não vou renovar Por o meu seguro. $100 por ano. Por $100 por ano, Pois é. eu tive mais de $5.000 de despesa de aluguel de uma casa temporária, né, para morar. Fora os custos do mais reparo. os custos das Sim. minhas coisas que estragaram, que eu Do consegui reparo da provar. casa. O reparo da casa foi responsabilidade do proprietário. Mas o reparo, Verdade, os né? danos Os das danos dos minhas bens coisas, pessoais, meus bens O seguro pessoais. foi todo. Então, micro-ondas era meu, torradeira era minha, cafeteira era minha. Entendi. As malas que estavam lá no fundo, sei lá. Piano, várias Nossa. coisas que estragaram, o meu seguro, o seguro cobriu. Fantástico. E tem mais uma coisa ainda do seguro que a gente escuta falar muito, que é cara, os amiguinhos dos seus filhos foram na sua casa e um deles caiu, quebrou o braço. Foi pro hospital, teve uma despesa do hospital e aqui é muito comum que eles vão acionar você para pagar, para o por seu isso- seguro pagar. Por isso que o seguro é Não do importante. Então tem que ficar ligado mesmo nisso. O papo tá muito bom. Aí, Andrezão, Daniel, muita história aqui. Isso é só o episódio 1. Tem muito mais por vir.
O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai terminar o episódio 1 agora. Galera, querem entrar em contato conosco? Mandem pra gente um e-mail, contato@foradecasa.net. Vai aparecer aqui embaixo, né? Deixe os seus comentários também no YouTube. Importante, sigam a gente no Instagram, né? Estaremos no Instagram também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e curtem, por favor, para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Valeu.